Olá! Que bom que você separou esse momento para estudar e praticar a oração. Você já teve uma oração que não foi respondida como você queria? No estudo de hoje, vamos analisar com o pastor Douglas a oração de Paulo e a resposta de Deus para ele. Na história que vamos assistir a seguir, Fernando conta como, através da oração de alguns jovens, a fé e a sinceridade de sua mãe, Deus realizou um milagre. Quando meu pai conheceu minha mãe, e meu pai muito bonitão, e ele se engraçou com a minha mãe, que era mais bonita do que ele. E aí eles se envolveram, se namoraram e se casaram. E depois de um tempo de casado, meu pai apareceu com uma doença, uma enfermidade, uma dor no estômago que não sarava de jeito nenhum. Não tinha o que curava. E o tempo foi passando e aí ele resolveu ir ao médico. E foi ao médico que fez todos os exames, tudo, e nada aparecia. E meu pai só foi emagrecendo, definhando, a ponto de que ele caiu numa cama lá, pele e osso. E numa visita, e minha mãe era muito católica, e meu pai não queria saber esse negócio de igreja, não. Deus, para meu pai, era meio fora de esquadro. E minha mãe, ela pertencia à igreja católica, e ela até aquela famosa lá, Filhas de Maria, e muito fiel, muito devota também. Num trabalho missionário de sábado à tarde, dos Adventistas do Sétimo Dia, na cidade da qual nasci, em Votuporanga, um grupo que seria hoje os Calebs, dois irmãos, o irmão Gabriel, que era o líder daquela dupla missionária, ele perguntou para minha mãe se ela aceitava uma oração. Minha mãe contou a história e ele ofereceu uma oração. E quando ele chegou no quarto e viu meu pai na cama, naquela situação lá, ele falou assim: olha, hoje à noite nós vamos ter uma vigília na igreja. A senhora, dona Nair, permite que nós coloquemos o nome do seu esposo, o senhor Francisco, em nossa oração, em nossa vigília? Porque na segunda-feira estava marcada a última radiografia que seria feita do meu pai. E já estava desenganado dos médicos, tudo. O médico estaria fazendo apenas para desencargo de consciência. E foi colocado naquele sábado à noite, a dupla missionária passou no sábado à tarde, e no sábado à noite eles teriam a vigília. Foi feita a vigília e o nome do meu pai foi colocado. E minha mãe acreditou muito nessa oração que aqueles homens disseram com tanta força, com tanta certeza acerca daquela oração. Minha mãe aceitou essa oração. E eles oraram tudo. E na segunda-feira pela manhã, quando meu pai foi para a mesa de radiografia, quando ele passou no corredor assim, minha mãe ouviu os médicos dizendo, né, esse daí é só mais um, esse daí já é inúmeras vezes que veio aqui, ninguém nunca conseguiu achar o que é. E por incrível que pareça, nesse dia tinha acabado de chegar de São Paulo, que tinha se formado, o Dr. Fernando, que ele estava se mudando para a cidade de Fernandópolis, ali do lado de Votuporanga. Ele se mudou e naquele dia, até providência divina, ele foi lá conhecer o hospital de Votuporanga, tudo. E ele viu aquele quadro daquele homem, pele e osso, indo para a mesa de radiografia, para a sala de radiografia. Ele ficou tão espantado com aquela cena ali que perguntou para as moças: o que é isso? Ele falou assim, elas contaram a história dele ali rapidamente para ele. E o médico falou para ele: mas vocês já experimentaram virar ele, colocar ele dentro da máquina de radiografia, virado de bruço, né, com as costas para cima? Aí o médico, o pessoal, não, nunca ninguém experimentou, então quem sabe, testa, faz um teste. Colocaram, quando colocaram, rapidamente viram lá que era uma úlcera que já tinha tomado totalmente as costas do estômago dele. Era questão de horas, mais dias, e a úlcera tomaria conta do estômago. Ele saiu dali daquelas mesas da sala de radiografia diretamente para a sala de cirurgia. Foi feito a cirurgia e meu pai voltou a encorpar novamente, engordou, ficou bom, sarado novamente. Então eu acredito, e meu pai no passado era pugilista, então eu acredito sim, foi devido a essas coisas todas aí que aconteceu essa enfermidade com ele. E então eu acredito fielmente que foi assim, resposta das orações de uma dupla missionária com uma vigília de oração. E automaticamente também a fé e a sinceridade da minha mãe. Que minha mãe também naquele dia, em resposta àquela oração, ela fez um voto. Que se Deus tirasse meu pai daquela enfermidade, daquela situação, minha mãe aceitaria esse Deus que tira até morto de cima da cama. Então realmente eu posso dizer que foi a resposta de uma oração, a restauração de vida do meu pai. Meu pai também aceitou o evangelho numa campanha em 1970 do pastor Campo Longo. Minha mãe se batizou no batismo da primavera com meu pai também.
Então, só tenho que agradecer a Deus mesmo. Realmente, a oração, ela é um poder incrível. Só quem experimenta, só quem prova o poder dessa oração que pode dizer. E quem sabe você aí que está precisando desse momento de oração, confie nesse Deus que responde a oração e também é no tempo dele. Um dia, um amigo muito chegado disse a Platão que algumas pessoas estavam o acusando de algo muito terrível. Sabendo que aquilo não era verdade, o sincero amigo perguntou ao filósofo: "O que vamos fazer?" Platão respondeu: "Nós simplesmente devemos viver de tal maneira que todas as pessoas reconheçam que isso é uma mentira." Viver de tal maneira que as pessoas reconheçam o erro. Que sabedoria, que conselho. Bem, parece que o apóstolo Paulo deu um conselho semelhante. Ele desejava que os seus amigos que moravam na cidade de Filipos se comportassem de tal maneira a refletir que eram verdadeiros seguidores de Cristo Jesus. A oração de Paulo por eles foi a seguinte: "E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus." Nesse último dia que concluímos 2 semanas de estudo de algumas das grandes orações da Bíblia, quero explorar as principais ideias e lições da oração de Paulo a Filipenses. Paulo inicia a sua oração com um encorajamento, suplicando que o amor que eles possuem possa crescer mais e mais. O amor que Paulo aqui se refere é o amor que tem a sua origem em Deus. Não é simplesmente um sentimento, mas é um princípio que tem o seu nascimento no coração de Deus e é passado para o coração dos seus filhos. Esse é o tipo de amor que Paulo tinha em mente. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Será que você deveria orar da mesma maneira? Orar para que o amor transborde em sua vida, na vida dos seus familiares, amigos e igreja? A oração de Paulo pelos cristãos em Filipos também expressa o desejo que eles possuam discernimento e mais em pleno conhecimento e toda percepção para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Paulo deseja que o amor, o conhecimento de Deus que é capaz de provocar a transformação em nossa vida, nos ajude a tomarmos as decisões corretas. Não deveria ser a religião a motivação das nossas ações, mas sim a nossa experiência com Deus. Paulo orou para que eles fossem sinceros, puros em seus desejos e que o discernimento entre o bem e o mal pudesse nos guiar pelo caminho da justiça. A terceira grande lição apresentada na oração de Paulo é a sua prece para a manifestação do fruto da justiça, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. O amor abundante de Deus em nossa vida, nos levando a tomarmos as decisões corretas, irá produzir uma vida justa. O fruto da justiça é a ação e o resultado positivo do relacionamento entre Deus e o homem. A justiça, viver de forma correta, é fruto da manifestação do Espírito na vida de um crente. De forma simples, poderíamos dizer que a oração do apóstolo Paulo é uma oração de transformação na vida dos seguidores de Cristo. Que o amor possa prevalecer, que o discernimento e o conhecimento em Cristo possam ser a bússola em nossa vida e que o resultado possa ser a justiça divina. Que prece de transformação a ser alcançada. Está preparado para fazer esta oração de transformação? Ore agora, ore a oração da transformação, mas ao fazer essa prece, lembre-se que a oração é a chave nas mãos da fé para abrir o celeiro do céu, onde se encontram as ilimitadas bênçãos de Deus.